Fala, galera! Ó, tô aqui com esta convidada especial. Não sei se vocês estão vendo a gente parecida, vocês acham? Minha irmã acabou de escrever um livro, Mulheres Extraordinárias. Ela e algumas outras mulheres compartilharam parte da história de vida delas. E eu pedi pra ela gravar esse vídeo com a gente pra poder explicar um pouco dessa família meio TDAH, porque essa história dela tem a ver com questões de aprendizado, né? Conta pra gente o que foi que você compartilhou aqui, qual foi a história, o que foi que você compartilhou nesse livro. Compartilhei um pouquinho desde o meu nascimento, porque com esses treinamentos e cursos que a gente trabalha, a gente acaba tendo acesso a memórias que estão lá no nosso inconsciente e a gente não sabe, né? E aquilo pode estar determinando as nossas decisões na vida e a gente não ter consciência disso. Então, é um mundo que proporciona pra gente isso. Então, eu tenho acesso às memórias desde a barriga da minha mãe, da nossa mãe, né? Até 2 anos, do que aconteceu comigo com 2 aninhos de idade, com 4 anos, 6 aninhos, que foi um marco na parte do aprendizado, né, com 6 aninhos. E aí, após isso, o que foi que aconteceu, qual foi a minha virada de chave para chegar aonde cheguei. E eu fiz também uma transição de carreira, que eu sou engenheira de produção formada como base, trabalhei alguns anos na área. E depois que eu entrei nesse mundo, eu fiz essa transição de carreira por conta desse rapaz aqui que também me puxou. Eu me identifiquei muito e ele disse, bora, e foi me dando só desafio em cima de desafio, mesmo eu não acreditando em mim. Então... Esse negócio de não acreditar em mim, conta especificamente o caso do episódio com aprendizado e tal, sim, porque isso envolveu muito a família, né? Quer dizer, todos nós, né? A gente sempre teve essa preocupação em casa, porque sempre foi Conta pra gente um pouco como é que foi essa fase, né? Da tua vida e que tipo de crença você começou a ter sobre você. Quer dizer, como foi que você passou a olhar a tua pessoa, o teu desempenho, a tua performance, as tuas capacidades em função disso que aconteceu nos primeiros anos de colégio, né, basicamente, né? Acho que alfabetização, essas coisas, né? Sim. Conta aí. Desde os 5 anos, na verdade, já vinha me bloqueando pro aprendizado. Só que eu tinha uma professora que era extremamente amável com 5 anos, assim. Então ela me ajudou nesse processo. Só que ela acabou me passando, vamos se dizer assim, né? E quando ela me passou, eu porque acabei... Porque você já tinha alguma dificuldade? Eu já estava me bloqueando, eu já estava tendo dificuldades mesmo com o aprendizado. E a dificuldade mesmo de compreensão, de entender. Eu achava tudo muito difícil, muito complicado. O que? De leitura, assim, por exemplo? O estudo em si, na verdade, não era uma coisa só específica, mas era o estudo em si. E eu me lembro, assim, até antes dos 5 anos, daquela sensação de não ser merecedora. O merecimento é algo que vem também nessa minha caminhada, vem junto comigo nessa jornada, né? De não me achar que eu fosse capaz também, mas o merecimento, eu acredito que ele veio junto e depois veio a capacidade, não se achar capaz, sabe? Uhum. O fato como eu nasci não me achando merecedora de viver, e aí quem tiver acesso ao livro vai entender do que eu tô falando, e aí alguns outros fatos foram como se fosse reforçando essa minha crença. Quando chegou na época do colégio, que eu comecei a ter essa dificuldade com os 5 aninhos lá, que é quando já começa a entrar nessa parte da alfabetização e tudo mais, eu vi que realmente eu não merecia nada, que eu era um nada, né? Então é essa sensação que eu tinha, assim. E aí quando vem vamos dizer, essa confirmação no colégio, já na sexta, eu com 6 anos, já na primeira série, a professora que estava comigo nesse ano, ela não soube, hoje eu tenho consciência disso, ela não soube lidar com as dificuldades que eu estava tendo. E naquela época tinha muito aquela questão de palmatória ainda, pelo menos no perfil dessa professora, e de ser mais austera, de brigar. Então, foram várias, assim, agressões mesmo físicas que eu passei com ela e verbais. Então, eu tenho várias flashes de cenas durante esse ano com ela, dela, por exemplo, o ditado. Meu ditado não era nada com nada, gente. Eu pegava, a professora tava falando lá e eu tava fazendo X, Y, Z, B. Eu não... porque... Ana, tu não ouvia, tu não compreendia. Eu me bloqueava mesmo. Eu tava ali bloqueada para aquele aprendizado. Para mim era uma tortura.
Era uma tortura, tanto que nessa época... Tinha uma questão emocional, né? Do tipo assim, Sim. como você em algum momento começou a ter dificuldade, quer dizer, a questão emocional ela começou a reforçar ainda mais essa dificuldade. Sim. A ansiedade do momento fazia com que tudo se embaralhasse ainda mais. Quer dizer, é você encontrar uma dificuldade e o emocional começar a interferir de tal forma que fica, às vezes, muito maior do que a própria dificuldade, porque você tem que primeiro vencer essa barreira emocional que você cria para você poder saber de fato, pelo menos, o que está acontecendo. Quer dizer, você não tinha nem consciência do qual era o problema, porque todo tipo de estudo já era esse evento que você encarava como alguma coisa que não ia dar certo. Exatamente. Então não tinha nem como identificar qual que é o meu problema. Não, meu emocional tá tão bagunçado que eu não consigo nem saber se é ler, se é fazer contas. Eu não sei, não consigo nem... É mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. E muito também como uma confirmação, né? Uma confirmação do que eu já vinha de sentido, como tu falaste, do emocional, da questão do merecimento, e aí foi reforçando a questão da capacidade. Tá vendo como você não merece? Tá vendo como você não é nada? Tá vendo como você não consegue? Tá vendo como você é burra? Isso tudo era muito internamente, né? E aí, tanto que os melhores momentos que eu tenho dessa época no colégio era o recreio. E quando voltava do recreio, era uma tortura realmente pra mim. Então, era um chapéuzinho que ela fez também, e era só comigo. Aí eu ficava no cantinho da sala, e ela me usava como exemplo, o exemplo de não ser seguido, né? E aí eu ouvi muito dela a frase de que eu não ia ser nada na vida. Foram várias vezes que eu ouvi isso dela. Então, mas hoje eu não falo disso, nem tenho uma sensação, vamos dizer, ruim quando eu lembro disso, sabe? É como se isso realmente tivesse sido como não, isso foi resolvido, porque hoje eu compreendo que na cabeça dela era a forma que ela aprendeu, ou então que ela achou que ela poderia lidar com aquilo, né? Cada um faz as coisas com os recursos que tem, e aí isso também gerou, depois, eu agora como adulta, um aprendizado para mim. Isso faz parte da minha história, para provar para mim mesma que ninguém tem que determinar o que eu vou ser. Seja uma professora, seja lá quem for. Quem determina o que eu vou ser e o que eu quero ser sou eu mesma, né? Então tem algo que eu bato muito nisso, com tudo isso que aconteceu depois. Ah, Ana, mas aí tu te formou engenheira, como é que aí não tá né, casando? Então, por exemplo, lá na engenharia também, quer dizer, isso ainda tava com você? Quer dizer, ainda existia essa sensação ainda existia. Mas foi bem que uma vez a gente conversou. Eu fiquei 1 ano também com psicólogo, né? Uhum. O papai e a mamãe colocaram me colocaram psicólogo e tudo. Foi um período que também me ajudou. Eu tenho lembranças também nesse período, que foi... Nenhum momento foi uma coisa pesada, ou então... Não, você foi, eu não. Não, eu que fui. Uhum. Mas isso justamente na época de escola, né? Lá com a professora. Sim, depois desse período. Mas com dificuldade no colégio. Com dificuldade no colégio, sim. A mamãe era... Na verdade, eu tava começando a ter dificuldade até de me socializar, né? Sim. Eu tava me fechando cada vez mais. Como aquilo não é resolvido, a tendência é você ir se fechando mais. Tanto que quando falo de minha criança, falar, a Ana era emburrada, que a Ana era fechada, a gente olhava a minha cara assim. Tem muita foto minha assim, ó. Não podia falar um disco da Xuxa. Então, assim, e aí... Essa nada mais é do que uma defesa minha. Era a forma que eu tinha de me defender para as acusações que vinham no mundo de mim. Então eu me defendi dessa forma. E aí depois desse período com a psicóloga também, porque eu também fui para professora particular, né? Porque a mamãe e o papai começaram a achar que eu estava tendo dificuldade no aprendizado, que eu precisaria de reforço. Só que a professora particular também passou a me bater. Porque era difícil, gente. Era difícil lidar comigo também, então as pessoas não tinham muita paciência, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu saí do colégio, fui para um outro colégio, também saí da professora particular. E os nossos pais, eu não contei para eles do colégio, eles só ficaram sabendo depois. Da professora particular eu falei, depois de um tempinho foi que eu falei, né? Então, eu acho que isso foi importante eu ter dito para eles começarem a ver que poderia ter outras coisas ali. E muita gente falava pra mamãe também, que a mamãe me falou, de que eu não era normal, eu acho. Que eu tinha algum problema. Talvez, eu não sei, né? É uma questão da gente investigar, mas talvez
questões relacionadas ao processo de aprendizado, que é genético na nossa família, Sim. né, estivesse bem mais latente naquele momento em função de tudo que você fazia. Quer dizer, a tua vida girava em torno do processo de aprendizado, sendo que se você tivesse algum tipo de dificuldade com aquilo, somado à questão emocional, que é consequência disso, tudo fica muito, né, assim, existe uma cobrança muito grande de você começar a ter uma performance. Eu acho que também tinha comparação comigo, porque eu também sempre fui bem, né? Sempre foi safo, gente. Sempre, mas eu também não estudava, eu também não tinha, eu não conseguia estudar, assim, de ficar parado, de ficar Mas estudando. sempre teve muita facilidade em aprender coisas novas, em se comunicar com as pessoas. Sempre foi o centro das atenções também, né? Eu também sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Então, acontecia de eu ter muito prazer nisso. Então, como eu tinha muito prazer, eu gostava muito de fazer, eu fazia. Então, eu sempre fui muito amigo dos professores. Então, às vezes, eu passava a aula conversando com o professor, fazendo pergunta, né? Meio exibido, porque assim eu conseguia, né, ter essa atenção e interagir com aquilo também que estava acontecendo. Então, tinha essa diferença e aí eu acho que começou também a ficar mais, né? É mais reforçado na questão, hoje, deixa eu ver, né? Eu vivo fazendo curso, você sabe disso, né? Tô o tempo todo, eu e você. Né? A gente vive estudando, vive fazendo curso. E quanto mais curso eu faço, mais eu me conheço. Então, hoje eu entendo assim, que esse período foi um período em que, desde o meu aninho de idade, na verdade, eu tenho o Bruno como o meu herói, como um patamar mais elevado, né? E aí, agora mais adulta, com todo esse conhecimento que eu tenho da mente e tudo mais, eu compreendi que, até com questão de leituras de livro, eu me bloqueava, porque eu não poderia chegar num patamar como o do Bruno, é como se eu estivesse tirando ele do local que eu coloquei, e eu sofria com isso, eu disse, não posso ser mais que ele. Aí vem o quê? Merecimento, porque eu não preciso ser mais, mas é a minha cabeça, eu disse, meu irmão tá nesse lugar, eu não vou tirar ele daqui. Não, mas ficar brigando essa com questão isso. de comparação, a gente vem com isso a vida inteira, né? Então, você tá falando isso, também é importante, porque todo mundo que tá assistindo a gente, principalmente quem é TDAH, tem essa coisa da comparação. Quer dizer, eu tô sempre me comparando com o outro porque eu me sinto atrás. Então, isso é algo que você viveu muito. Porque como tinha muito o meu exemplo em casa, como se eu fosse um exemplo a ser seguido, e hoje a gente sabe que não é bem isso. Mas é o meu exemplo, porque sempre foi o meu exemplo. Eu também não estudava. E até hoje. Entendeu? Então, às vezes, eu não tinha regra para estudo, nem nada, mas existia essa comparação. E a gente faz isso inconscientemente. Quando a gente sente, de alguma forma, que a gente está defectivo, quando a gente sente que tem alguma coisa errada com a gente. Então, a gente sente que tem algo errado porque a gente está fazendo o quê? Se comparando com o outro. É através da referência do outro que eu consigo me sentir que tem alguma coisa errada. Mas olha como é doido. O que eu entendo hoje? Que essa questão desse patamar e dessa comparação nada mais era do que uma segurança, porque eu não precisaria fazer nada para chegar a esse patamar, porque eu já tinha ele como se estivesse me apresentando. Não, mas tem o Bruno. Não, mas o Bruno faz. Não. Então, eu acabava aqui reforçando a crença de incapacidade e não merecimento. Entendeu? Então, entendi. acabo não me forçando a não realmente, de fato, fazer algo a mais, porque aí tem a justificativa de que ele tá nesse patamar e eu não vou ultrapassar ele, mas isso nada mais é do que uma desculpa para, de fato, reforçar a minha crença e eu não chegar a esse patamar. Não sei se você está muito confuso com o que eu falei. Quando foi que aconteceu o fato de que você falou assim, não, eu tô começando a enxergar isso dentro de mim e eu sei que eu consigo lidar com os desafios que eu tenho e com essas minhas, digamos assim, limitações, ou seja, as crenças que eu possuo sobre, né, eu mesma. Quando foi que você começou a ter consciência disso? Quer dizer, isso existe dentro de mim, eu preciso trabalhar isso, porque senão eu não avanço. Sim. Quando foi que isso aconteceu? E como é que você acredita que isso ajudou você a chegar aqui onde você está hoje? Porque hoje, esse livro aqui, ela é coautora do livro. E aqui nesse livro tem até a Luísa Brunet, que também escreveu. A Luísa Brunet também ajudou a escrever aqui também com uma história dela. São várias mulheres com várias histórias incríveis, né? De superação,
né, de vitória e tudo mais. Então, é uma história, inclusive, muito boa para ser contada nesse tipo de livro. Quando foi essa mudança de chave e como foi que ela ajudou você eu conto ela no livro. a chegar até Eu conto aqui? ela no livro, assim, que é justamente quando eu fui fazer o Practitioner, que é o curso de formação em PNL. O Bruno já havia feito, já tinha uns anos. Sempre falava muito do curso pra gente, até que eu resolvi ir. E eu tava numa fase da minha vida que eu não sabia, mas eu tava já entrando no processo depressivo. Eu tava pesando 40 quilos, hoje eu tô pesando uns 54, então pra vocês terem uma noção, assim, eu tava só joelho, né? E aí eu tava amamentando meu filho, que eu acordava mais de 12 vezes à noite só pra mamar, fora durante o dia, então eu tava realmente numa carga de estresse emocional muito grande. E tinha largado a engenharia, né? Com o propósito de cuidar do filho para depois voltar a atuar na profissão. Temezinho, que é o meu sobrinho, é meu Dindo, filho, meu afilhado. Os dois que eu são sou afilhados. Dindo dele. Também tem a Ana Laura. Mas o Temezinho tá com 8 anos, vai fazer 9, né? Agora em outubro. O Temezinho é o TDAHzinho da nossa família. Ele é todo TDAHzinho, Temezinho, entende? E brilhante, criativo, falador, aquela coisa assim, uma luz na vida da gente. Tô falando isso porque tem muitas mães que me procuram aqui, vêm falar comigo, muitos pais, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, imagina só a família toda, agora que eu descobri que a mãe que o filho então, eu sempre falo assim, que família linda você tem, quer dizer, você tem que aprender a enxergar justamente a beleza dessa perspectiva que você tá com pessoas que são neurodivergentes. A neurodivergência, ela faz parte de um negócio chamado neurodiversidade. A diversidade, ela é sempre colorida, ela é sempre cheia de perspectivas diferentes. Então, eu falo sempre isso, não tem como você separar o TDAH de alguém, né? A pessoa, mas isso não é o TDAH, é a pessoa. Mas a pessoa é TDAH, não tem como você separar as duas coisas. Então, a beleza da pessoa também, né? Aquilo que ela traz de especial pro mundo também. E assim é com o Temezinho. Ela é mãe desse TDAHzinho. Agora volta e continua aí, depois do parênteses. Não, foi quando eu fui pra Practitioner, né? Com todas essas dificuldades, querendo uma férias, na verdade, do que estava acontecendo. Não tinha a menor noção do que curso eu ia fazer, do que era, assim, eu não me aprofundei, não tinha interesse, na verdade, no assunto. E chegou lá, muita coisa começou a mudar dentro da minha mente para depois vir para a questão do meu corpo, vamos se dizer assim. A minha postura foi mudando ali dentro, o meu olhar foi mudando ali dentro. Eu fui exatamente para a memória da professora. E lá foi que eu vi, me veio a imagem dela falando que eu não ia ser nada na vida. E as situações que ela tinha feito para mim, que era algo que eu não comentava, eu não falava, eu evitava. Eu tava empurrando com a barriga, só que aquilo tava assim controlando minha vida e eu não sabia, né? E foi quando eu acessei essa memória lá dentro do Practitioner, que tudo começou a mudar. Eu me lembro muito bem de quando a gente fiz a linha do tempo, lembra da linha do tempo? E quando eu fiz essa dinâmica lá, quando acabou, eu fiquei sozinha, conversando comigo mesma, parada, e dizendo pra mim mesma que eu merecia, né, ser feliz, que eu merecia algo melhor pra mim, e que aquilo dependeria de mim dali por diante, né? Então eu escrevi no papel um compromisso comigo naquela hora. E foi ali que realmente eu fiquei determinada em mudar. Mudar minha vida, mudar as pessoas que estivessem ao meu redor. E dali foi que eu não parei mais. Aí teve o LT Evolução logo depois do Practitioner. E, cara, foi assim, sensacional. Foi quando eu descobri de onde que tinha vindo a minha admiração pro Bruno, com 1 aninho de idade, essa memória com ele. Nossa, Ana, 1 ano de idade. Gente, 1 ano de idade. E foi quando eu acessei a memória dentro da barriga da minha mãe, eu no colo da minha mãe. A minha mãe teve também uma memória que também marcou muito ela numa cozinha. Eu acho que usava uns bob na cabeça, né, mãe? Tu usava, porque a mamãe tá bem aqui. Ela tá nos bastidores aqui, assim, a mamãe. E um lenço assim, e ela na cozinha, e era bebezinha, e eu aqui admirando ela. Então, tem memórias boas, tem só memória ruim, tem muita memória boa também. E foi um treinamento que veio ainda para reforçar ainda mais a minha capacidade. Então, dali,
esta pessoa aqui começou a me dar desafio em cima de desafio. Foi me empurrando. É aquela história assim, né? Você vai dando pra pessoa que você sabe que a pessoa consegue, né, lidar. É que às vezes a pessoa ela não tem uma visão sobre as próprias capacidades, né? Ainda mais no caso dela, que vinha de um histórico de duvidar muito, né? Das próprias capacidades, das próprias... Então eu só falava assim, olha, vai e faz. E era assim, sempre muito medo. Imagina, não vou conseguir. Nossa, mas é pouco tempo. Nossa, até hoje, de vez em quando, ainda tem isso. Vem a garotinha, ainda vem. Às vezes tá, guarda a Com graça todos dela. nós, né? Com todos nós. A gente... Aqui, você viu qual foi o tema do meu capítulo? Não, qual que é? Ó, Cadê? a coragem de enfrentar a insegurança. A insegurança, excelente, excelente. Que foi exatamente o Olha que eu que legal. fiz. E Exatamente. vem fazendo até hoje, a gente vem fazendo, porque para cada degrau que a gente sobe, existem outros graus de insegurança, porque a gente vai enfrentar uma realidade que a gente nunca enfrentou. Então, é o que eu digo, a gente consegue, inclusive a minha teoria sobre crenças limitantes, eu falo isso, a gente consegue diminuir o poder das crenças limitantes à medida que a gente vai acreditando em outras que de alguma forma são opostas, e acabam ficando mais reforçadas e diminuem a força das limitantes. Mas elas nunca somem. Quer dizer, a gente nunca vai ser 100% seguro em absolutamente tudo que a gente faz na vida da gente. Novos contextos, novas situações, principalmente que vão se apresentar no caminho nosso de evolução, vão trazer essa insegurança à tona novamente. Que bom que é assim. Porque a evolução, ela é um caminho no qual a gente vai encontrando novos desafios e vai vencendo os novos desafios. Não é esperar uma fórmula mágica, uma pílula que a gente vai tomar e pronto, não vamos ter mais nem dificuldades, obstáculos ou problemas na vida. Não é assim. E eu digo, eu ainda acho o seguinte, quando mais a gente se conhece, vai ficando cada vez mais difícil. No sentido do quê? Porque a gente vai para uma zona de resultado, sai da zona de conforto, vai para a zona de resultado. Chega lá, é uma zona que você não conhece. Você vai ter que aprender a lidar com esse outro patamar que você atingiu. E tá tudo certo, é assim mesmo. Sabe? Se você não tiver... um grau de complexidade maior. Você tem que gerenciar coisas que são... O risco é maior. Quanto maior a altura, maior a queda. Só que ao mesmo tempo é libertador. Sem dúvida. Porque é sempre isso que a gente quer. A gente quer o maior, né? A gente né? se sente, tá tendo, vamos dizer... A gente tá numa área que ela é desconhecida, que naquele momento, por ela ser desconhecida, ela se torna um pouco mais difícil, né? Que de feito que aquilo que é difícil é aquilo que a gente não sabe. Então, a partir do momento que você já vê que aquilo já não é tão difícil assim, mesmo assim, você tá naquela parte difícil, mas você tá leve. Você tá se sentindo, eu não gosto muito dessa palavra, que eu acho que ela tá meio modinha, mas é bem ela mesmo. Você tá se sentindo empoderado, você tá se sentindo capaz de muita coisa, porque você resolveu coisas que tinha ali atrás. E tá tudo bem também, depois dessa jornada, às vezes vir um pouquinho daquela tua garotinha, daquele garotinho, ou adolescente, enfim. De algum momento daquela tua jornada que veio à tona, porque a nossa vida ela é um zigue-zague. Tem horas que a gente tá lá em cima, tem horas que a gente cai e tá tudo certo, ela não é uma linha contínua. E é esse zigue-zague que vai fazendo a gente realmente ir crescendo e evoluindo cada vez mais, sempre buscando mais coisas. Não é achar que a gente já sabe tudo, aí eu já fiz treinamento e tal. Olha, conheço muita gente que faz treinamento, que lê livro, faz um monte de coisa, mas não coloca nada em ação. Não adianta de nada, senão a gente não traz resultado pra ajudar a gente. Então vamos tá no zigue-zague. Sabe qual é a diferença de pessoas que têm inteligência emocional? É que quando a gente cai num buraco, a gente cai nesse buraco. Só que a gente sai dele muito mais rápido e com mais aprendizado. Porque a gente tem ferramentas na mão para lidar com isso. Então é um mundo que cada vez mais, eu quero cada vez mais me capacitar. Não só para minha qualidade de vida, mas para o trabalho em que eu atuo hoje, junto com o Bruno, né, nessa parte de desenvolvimento humano. E com os meus filhos, com a minha família, com todo mundo que cruza o meu caminho. Que legal. Eu falo muito isso pro pessoal da mentoria. Eu digo assim, a mentoria, ela não é sobre você não cair. Que tem hora que você vai desanimar, tem hora que você, de repente, vai faltar sessão, tem hora que... É normal, principalmente porque a maioria das pessoas que estão dentro da mentoria ou são TDAH ou se identificam muito com quem é TDAH. Então, isso vai acontecer. Então, eu falo, a mentoria não é sobre não cair, é sobre levantar mais rápido. Por isso que todo o processo da mentoria acontece não como um curso que você tem começo, meio e fim. Não.
A mentoria, ela tem uma metodologia voltada justamente para socorrer a gente em qualquer momento, independentemente do ponto da jornada. Porque a vida é assim, a vida é sempre daqui para frente. Então, é sobre levantar mais rápido e seguir, não ficar olhando para trás. Então, eu quero agradecer aí você, ó. Se vocês quiserem comprar o livro, já tá à venda já nas livrarias? Já? Tá na Amazon. Na Amazon, Tá. é a 5ª edição do Mulheres Extraordinárias, tá? O nome dela é Ana Carla Lima Nunes, vocês vão achar ela lá, o nome dela tá aqui atrás, junto com as coautoras, Ana Carla Lima Nunes. E o seu Instagram qual que é? Ana Nunes, _treinadora. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? No vídeo, para vocês seguirem ela lá. Ela tá sempre fazendo stories, falando um pouco sobre tudo, né? A maneira dela enxergar as coisas e tudo mais. Ela dá palestras lá em Belém, dá cursos, dá Em treinamentos. São Paulo também tem uma empresa que vira e mexe me chama. Eu já fiz umas 5 palestras para eles, que é a Rodoviária Tietê. Que legal, que legal. Então, ó, é só seguir ela lá no Instagram, tá? Que ela tem não só muita história de vida legal para contar, mas como ela tem muito para ensinar, ela já vem estudando e trabalhando comigo, inclusive, né? Desde que a gente começou o projeto lá em Belém, ela tá comigo há muito tempo mais, que ela já não é mais engenheira de produção, né? Ela já não só evolui, que é uma das coisas mais importantes para todos nós, mas ajuda outras pessoas a fazerem isso. É hipnóloga, inclusive. Tem uma série de coisas sobre ela aí Tem um monte de curso. que vocês vão descobrir também. Sou master hipnóloga, master coach, master pratis, tudo é master. Ela é tudo Master Plus Blagans. É só vocês seguirem ela lá no Instagram, que vocês vão saber um pouco mais sobre ela. Mano, obrigado, tá? Beijo, mais sucesso ainda pra você e pra gente. Tamo junto, tá? Te amo. Obrigado, obrigado, obrigado. E parabéns, viu? Parabéns pelo seu livro, parabéns pelo sucesso. Obrigada. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.